Olá, meu nome é Tauana, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia, quarto período, do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, Universidade Aberta do Brasil. Irei apresentar o seminário da disciplina Prática de Ensino 4, Educação, Trabalho e Sustentabilidade. Tema: Teoria do Agir Comunicativo em Habermas. Professora: Mestre Aneusimira Caldeira Souza. Participação: Darliene, Edna, Josilene, Lucilene e minha Tauana. Introdução. O presente artigo discute as relações entre pares e não pares no espaço escolar, que se caracterizam por profundas oscilações entre ações democráticas e autoritárias, à luz da teoria da ação comunicativa que analisa as categorias de mundo sistêmico, orientado pela racionalidade instrumental e mundo vivido, na racionalidade interativa. Para ilustrar essa discussão, propondo o diálogo como base na construção de uma relação mais democrática horizontal entre os atores sociais. Para essa abordagem, optamos por Habermas, 1988, que, de um lado, destaca a ação instrumental, voltando-se para a realidade objetiva, regida por normas técnicas, fundadas no conhecimento empírico, e, por outro, na ação comunicativa voltada para a relação entre os sujeitos, expressando as expectativas mútuas entre estes. Consideramos relevante articular essa reflexão sobre educação pela concepção habermasiana da razão, por compreendermos que o processo das relações desenvolvidas no contexto da escola orienta-se na inserção da educação na luta hegemônica, reforçando a dominação, e, em grau menor, na luta contra a hegemônica, que traduz a construção de um outro tipo de conduta que possibilita a libertação. Desenvolvimento. Habermas nasceu na cidade de Darmstadt, Alemanha, em 18 de junho de 1929. Em 1954, aos 25 anos de idade, doutorou-se em filosofia pela Universidade de Bonn, defendendo uma tese intitulada O Absoluto na História, sobre o filósofo alemão Friedrich. Aos 27 anos, tornou-se assistente de ensino de Theodor Adorno, um dos principais pensadores do século XX e um dos fundadores da Escola de Frankfurt. No Instituto de Pesquisa Social da Escola de Frankfurt, Habermas filiou-se intelectualmente à teoria crítica, linha teórica desenvolvida pelos pensadores frankfurtianos. Seu trabalho na Universidade de Frankfurt perdurou até 1960. No início dessa década, Habermas realizou uma pesquisa sobre o engajamento político dos estudantes. O filósofo realizou várias pesquisas empíricas sobre temas políticos dessa época, o que o aproximou das novas interpretações sobre o marxismo do século XX. Também é considerado um filósofo pragmatista por suas teorias acerca da linguagem e da necessidade de aplicação e aceitação prática de uma teoria. Em 1962, ele publicou seu primeiro livro, Mudança Estrutural na Esfera Pública, e em 1963 vem sua segunda publicação, Teoria e Prática. Ideias de Jürgen Habermas. A vasta obra do filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas deixou um extenso legado de ideias e teorias para a compreensão da política, da ética e da comunicação. A seguir, listamos os principais conceitos, teorias e contribuições intelectuais do teórico. Teoria da ação comunicativa é embasada por duas perspectivas diferentes: o materialismo histórico dialético de Marx e o funcionalismo de Max Weber, além da filosofia da linguagem e da teoria crítica da Escola de Frankfurt. A ação comunicativa é uma complexa teoria de interpretação do mundo e da socialização. A socialização é complexa, pois é um resultado do processo individual que se coloca em conjunto. A ação comunicativa é um processo de comunicação livre e racional de extrema importância para a consolidação da democracia. Razão comunicativa é a razão ou a racionalidade por trás da ação comunicativa. Ela surge como uma proposta de emancipação do ser humano, influência da Escola de Frankfurt, em oposição à razão instrumental descrita por Adorno e Huxley, filósofo da Escola de Frankfurt. Com a lógica capitalista brutal,
que apenas utiliza a racionalidade como meio para algo e não reflete sobre si mesma. Essa razão instrumental foi o tipo de processo racional que desencadeou o Holocausto judeu e é descrita também como uma espécie de lógica da barbárie pelos filósofos frankfurtianos. Esfera pública. A esfera pública vai muito além do âmbito público estatal. Para Habermas, ela é constituída por qualquer espaço de interação e discussão. Sociedade. O conceito de sociedade de Habermas é uma teoria complexa que une a teoria do sistema, uma teoria pragmática que defende a criação de múltiplas teorias com aplicabilidade prática, confluindo com a ação comunicativa. Como já foi dito, a comunicação é o primeiro e mais importante elemento da sociedade, por ser ela que permite a sociabilidade e a racionalização. Habermas e a teoria do agir comunicativo. Enfatizamos a necessidade de refletir as interações no espaço escolar, considerando a educação como uma prática social, inserida numa sociedade contraditória, efetivada na concretização da ação educativa. Nessa adoção de análise que enfoca a racionalidade instrumental do mundo sistêmico, reforça a dimensão da dominação e, por outro lado, propõe a racionalidade interativa do mundo vivido, legitimando os saberes que se constroem no cotidiano dos grupos sociais na perspectiva das diversidades culturais. Conclusão. Concluímos, então, que só é possível a efetivação de uma aprendizagem dentro de um processo democrático, sem violação das subjetividades, mediante uma prática coletiva construída com os sujeitos envolvidos no processo educativo e que considere o seu capital cultural para tal. Necessitamos estabelecer o diálogo como princípio fundamental para avançar a prática pedagógica. Considerações finais e reflexões, ora apresentadas, nos permite compartilhar algumas observações cotidianas do espaço escolar, baseada em nossa prática docente e de pesquisa. As teorizações de Habermas sobre a ação comunicativa. Esse entrelaçamento entre teoria e prática, às vezes tão difícil de ser estabelecido e faz importantíssimo quando tentamos somar esforços na compreensão da imbricada teia de relações implícitas. A teoria da ação comunicativa apresenta-se como um embasamento teórico mais consistente para se tratar de relações, por tratar a racionalidade de modo mais amplo e compreendê-la, também como processo interativo. Tais estudos somam reflexões coerentes sobre as ações cotidianas e sua pretensão de validade, mediante a aceitação ou resistência dos sujeitos. A abordagem linguística da teoria habermasiana cria um forte embasamento para a análise das relações sociais, visto que a linguagem, o patamar primeiro de todo o processo, relaciona a maior contribuição de Habermas ao desenvolver a teoria da ação comunicativa. Trata-se de estabelecer relações entre a linguagem e a situação de enfrentamento da realidade, pois é também nessa intermediação que os sujeitos se fazem atuantes e desenvolvem a consciência crítica do seu papel no espaço social. Referências. Agradecemos a todos pela atenção.